Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos concluir as molduras. Pois bem, meus amigos, nós fizemos no programa anterior, fizemos aquela demonstração da utilização das duas colas, onde a gente chamou de grampo químico, porque nós usamos uma cola rápida e a cola branca. E aí a gente tinha a intenção de trazer tudo pronto para esse vídeo de hoje. No entanto, durante o processo de colocação das molduras, a gente começou a perceber que tinha algumas dificuldades e a gente achou melhor então tratar essas dificuldades com vocês. A primeira delas é a seguinte: as molduras elas são independentes uma da outra, mas elas estão ligadas diretamente aqui pelas volutas. A cada canto tem duas volutas e essas volutas estão encostadas uma na outra. Caso a gente deixe 2 milímetros de diferença, 3 milímetros de diferença entre uma voluta e outra, vai ficar um trabalho de péssima qualidade. Então elas precisam ser unidas. E isso nos trouxe um problema. Por quê? Porque nós cortamos todas as molduras antes, medimos e cortamos, e entendemos que aquilo estava certo. E quando fomos colocar, a gente percebeu que tinha uma um pouquinho maior, outra um pouquinho maior, outra um pouquinho menor, e isso não deu certo. Então a gente criou um padrão para a colocação dessas molduras, que foi o seguinte: primeiro, as duas maiores, colocação das duas maiores, tanto aqui quanto aqui. E agora aqui, um padrão espelhado, ou seja, estas portas elas estão na posição que elas vão ficar lá na cristaleira. No entanto, claro, aqui no meio vai aquele perfil, então elas vão ficar afastadas, mas elas estão espelhadas. Por que isso? Porque nós temos que manter algumas coisas extremamente iguais. Por exemplo, o final dessa voluta aqui, dessa moldura, tem que estar X centímetros aqui, exatamente igual a outra. Ali a mesma coisa. As duas volutas elas têm que estar na mesma posição quando as portas ficarem de pé. Porque senão vai chegar um chato lá, que nem eu assim, por exemplo, vai dizer: não, ali ó, pô, aquela lá está mais baixa que a outra. Sempre tem alguém para vir, né, dar uma criticada. Mas antes do pessoal criticar, a gente já vai procurar fazer certinho. Então, essas medidas todas aqui, elas foram espelhadas, ou seja, essa aqui está exatamente igual a essa. Outra questão bastante importante: a questão do arredondamento dessas molduras. Em princípio parecia uma coisa simples, tanto que eu conheço marceneiros antigos que faziam essas molduras antes fora e depois colavam aqui. A gente não conseguiu fazer isso. Nós tivemos que fazer colocando aqui. Por quê? Porque depois que ela é colocada aqui, depois que ela está colada, é mais fácil da gente utilizar, por exemplo, a grosa. Nós utilizamos ainda ferramentas um pouco diferentes para fazer esse trabalho, como por exemplo a mini plana. Vou mostrar rapidinho para vocês. Funciona, que é uma maravilha. Uma outra ferramenta que a gente acabou descobrindo é esta plana americana, fabricado lá pela famosa Stanley, tem aqui o número 78, que na verdade é um Guilherme. E ela tem uma coisa fantástica: ela pode mudar a posição da sua lâmina. Ela pode estar aqui no meio, como ela pode estar lá na frente. E ela estando lá na frente, a gente consegue inclusive trabalhar em curvaturas mais longas. Porque aqui, por exemplo, na parte de fora, no caso aqui, a curva é assim. Então, nós não conseguimos fazer esse trabalho com a plana. Na parte de fora, que a curva é assim, a gente até consegue fazer esse trabalho. Na parte de dentro, não. Mas com a lâmina lá na pontinha,
a gente consegue adiantar o trabalho aqui. Então a gente acabou descobrindo algumas normas, algumas regras que nos facilitasse na hora de fazer a colocação. A outra coisa é a seguinte: a gente precisa ter uma espécie de bitola, uma tampinha, uma rodelinha, uma moeda, para fazer a bitolagem de cada uma dessas volutas aqui. Isso é muito importante. Porque depois que a gente cortou e colocou no lugar, a gente percebeu que havia umas, por exemplo, aqui, ó, essa aqui está extremamente maior. Claro que ela vai ser recortada, mas se a gente tivesse percebido isso antes, nós já podíamos ter cortado ela um pouquinho menor. Então é importante que a gente tenha todo esse planejamento na hora de colocar as nossas molduras. Então nós usamos a mini plana, nós usamos este Guilherme especial. Uma outra ferramenta que é bastante utilizada é o Spock Shape, para fazer esse trabalho na parte da curvatura de dentro. Nós já demonstramos isso em uma outra ocasião. A grosa e uma das ferramentas mais utilizadas nesse processo aqui, que é a lixa. A lixa, ela é uma ferramenta de corte. Nós explicamos tudo sobre a lixa lá naquele programa anterior. Nós não falamos de uma coisa que é o processo de lixação, que a gente precisa dar uma aprimorada nesse assunto. Então nós vamos abrir um pouquinho esse assunto aqui. Primeiro, o processo de lixação tem que levar em consideração sempre o sentido da fibra. Sempre o sentido da fibra. Nunca se lixa nesse sentido, contrário à fibra. Sempre no sentido da fibra. Aqui, por exemplo, nós temos uma portinha de um antigo criado mútuo. Essa portinha, na hora de lixar, a gente vai ter que, quando for lixar essa parte de dentro, nós vamos ter que usar sempre a lixa nesse sentido. Se a gente fizer isso, nesse sentido, a gente vai arranhar aqui e nunca mais tira. Nós vamos ficar horas e horas e horas, ou seja, nós vamos perder, nós vamos triplicar o nosso trabalho se a gente fizer esta bobagem. E a gente faz. A gente está lixando e uma coisinha ali, não, vou passar assim, passa assim e acaba o nosso trabalho. Então, sempre que possível, e esse está dentro do nosso padrão de trabalho aqui na madeira-prima de restauração, sempre que possível, então, a gente faz isso. A gente desmonta e aí sim nós vamos poder lixar à vontade aqui a nossa almofada. Certo, gente? Primeira coisa é isso. A segunda coisa é o processo da utilização das lixas. Como nós falamos lá e tal, naquele outro programa, vocês assistem lá, está tudo explicadinho lá. Então, a partir de agora, nós vamos terminar o arredondamento daqui e vamos partir para a lixação. Primeiro a lixa 100, depois a lixa 220. E aí nós vamos partir para o acabamento e a lixa 360. Nós temos um problema aqui nessa lixação, que é o seguinte. Eu vou tirar as duas daqui e vou botar outra aqui para explicar melhor. Sempre que a gente for lixar um caixilho, como o caso dessa aqui, nós vamos ter um problema. Eu acabei de dizer que a gente não pode lixar nesse sentido, mas e aqui no caso? Aqui nós temos um sentido assim e outro sentido assim. Esse é um dos grandes problemas da lixação dos caixilhos. Se a gente colocar uma lixadeira de cinta, nós vamos passar aqui, mas quando ela chegar aqui, ela vai estar contra a fibra. Então assim, gente, qual é o processo para facilitar? Primeiro, nós vamos lixar essa cabeça aqui, nesse sentido. Por quê? Porque essa fibra aqui, ela passa até o fim. E essa aqui termina aqui. É óbvio que nós não vamos ter nunca a precisão de lixarmos nesse sentido e pararmos exatamente ali na emenda. Nós vamos passar com a nossa lixa lá para cima do outro montante lá e vai arranhar. Então nós vamos fazer esse movimento, vamos lixar nesse sentido e vamos dar uma arranhadinha ali. Só que aqui é fácil e depois a gente vem com a lixa nesse sentido assim
e tira os arranhados. Ao passo que se a gente quisesse fazer ao contrário, a gente não ia conseguir. Se a gente lixasse até lá, nós íamos estragar essa peça aqui. Então, o processo de lixação sempre tem que observar especificamente a questão do sentido da fibra. Jamais contra a fibra. A menos que queira fazer um efeito, né? Tem gente que diz, não, arranhou ali. Não arranhou não, eu queria fazer um efeito diferente ali, deixa assim. Não, é matação mesmo, tá? É coisa mal feita. Então, gente, uma outra coisa que eu queria falar, e para isso nós vamos... a Paula vai ter que vir aqui bem pertinho, que eu quero mostrar precisamente como é que é feito aquele processo da escultura da voluta. Eu mostrei uma outra vez, temos uns amigos, parceiros, não, tem que mostrar mais, tem que mostrar melhor. Então vamos mostrar melhor, bem detalhadamente, como é feito aquele botãozinho da voluta, certo? Vamos lá, então a Paula vai vir aqui bem pertinho, para a gente poder mostrar. Bom, gente, então aqui nós temos um encontro das duas volutas. Primeira coisa na hora da gente construir essa voluta é a gente definir o grau da espiral dela, certo? Nós podemos fazer uma coisa assim, se a gente quiser, certo? Ó, um negócio volteado assim. Existem inclusive volutas que saem para fora, que a gente chama de voluta 3D. Mas no nosso caso aqui é só um pedacinho aqui. Então, nós fizemos o desenho aqui, no encontro das duas volutas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um formãozinho para fazer isso aqui, ó. Aqui e aqui, certo? Ó. E depois nós vamos, à medida que a gente vai trabalhando, nós vamos sempre cuidando o sentido da fibra também aqui, para a gente usar o formão para ir tirando, tá? Porque se a gente fizer em um determinado momento, ela pode começar a lascar, ó, e começa a estragar. Aqui nessa aqui é a mesma coisa, a gente vem de lá para cá e faz o sentido da voluta aqui. Tira ali. E depois a gente vai diminuir então a sua superfície até o momento que a gente quiser. Essa aqui é uma definição que a gente vai fazer. Depois a gente vai para lá. A gente pode ir tirando, usando o formão também, né? Para ir ajustando. E depois fizemos o trabalho com a nossa famosa lixa. Essa aqui é uma lixa grão 40, exatamente para a gente poder fazer a moldagem. E aqui vai seguir. Então nós vamos virar para cá, sentido, ó, porque aqui a gente não tem como fazer. Se a gente tentar fazer aqui, nós vamos estragar a madeira. Então nós vamos ter que sempre seguir o sentido da fibra, ó, para ir fazendo o nosso botãozinho. À medida que a gente vai tirando aqui, né? A gente vai moldando de acordo com o nosso interesse. Se quiser também afundar aqui, para fazer essa peça vir e afundar aqui e depois subir só no botão, também dá. E aí de acordo com o nosso formato, nosso interesse. Pois bem, antes de nós encerrarmos, eu quero falar uma outra coisa que surgiu aqui na nossa porta e eu quero mostrar para vocês. A gente só vai dar um tempinho para a Paula descansar, que ela está com a câmera na mão. Então ela dá uma descansadinha e a gente vai mostrar um negócio. Aqui, Paula, mostra aqui. Ó, como nós estamos trabalhando com madeira de demolição, acontece isso, a madeira estragou. Certo? Ó, ali, ó. Ela tem um buraco enorme ali que é próprio da madeira, mas o buraco ficou. Aqui do ladinho também tem um outro buraco. Então o que nós vamos fazer agora, antes de dar a nossa lixação final? Nós vamos fazer uma massa especial para madeira maciça. Não é aquelas massas com cola nem nada. Nós vamos fazer uma massa especial, que está aqui. Nós temos aqui um pó que a gente usou, que a gente retirou e guardou de cedro, e nós vamos usar um selador. Vamos botar um pouquinho de selador ali e vamos
fazer a nossa massa. Isso aqui se chama massa pó. Nós chamamos aqui de massa pó. Ela é feita, ela não branqueia, ela não preteia, ela não mancha, porque a massa feita com cola branca e pó de lixa, que nem esse aqui, que a gente está fazendo aqui, quando a gente vai passar qualquer tipo de acabamento, ela deixa uma mancha branca horrorosa. Então essa aqui não, mas ela bem maciazinha, ó, que a gente pode trabalhar ela muito bem trabalhadinha. Então aqui, ó, nosso buraco ali, nós vamos usar eu estou mostrando só esse buraco aqui, mas a gente já revisou. O próprio corpo da cristaleira tem alguns outros desses buracos, né? E a vantagem dessa massa pó aqui com o selador é que ela não baixa. Quando a gente faz com cola branca, como a cola branca tem água, quando a água evapora, a massa também faz um buraco. Aqui nesse caso não. Vamos botar nesse outro buraquinho aqui. E agora eu vou mostrar um pulo do gato aí, tá? Que é o seguinte, eu vou derramar um pouquinho de selador ali e vou fazer um trabalho de acabamento altamente tecnológico da minha massa. Ó. Isso aqui é uma tecnologia de última geração, o dedo. Ó. Daqui a meia hora a gente pode lixar aqui a nossa massa, que ela vai estar prontinha. E a Paula está me corrigindo aqui, tá? Quando eu disse que meia hora já podia lixar. Na verdade, assim, gente, essa meia hora é uma figura de linguagem. Pode ser 2 horas, pode ser 3 horas, vai depender do quê? Vai depender da quantidade de selador que a gente colocou, vai depender da temperatura, quer dizer, se tiver um dia úmido, vai demorar mais para secar, e vai depender especialmente da madeira que a gente estiver usando. Se nós estivermos trabalhando com uma madeira não porosa, por exemplo, com um IP, uma garapeira, ou seja, madeira dura, vai demorar muito mais. Se nós estivermos trabalhando aqui com o nosso cedro, por exemplo, que é nesse caso aqui, vai demorar menos. Tem um detalhe em relação a essa massa pó aqui, que ela está ligada diretamente com a questão do acabamento, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, vocês viram ali quando a gente colocou, que aqui ficou manchado de escuro. Isso sempre vai acontecer com qualquer tipo de massa. O pessoal diz, bota limão, bota não sei o que. Eu já fiz todas as experiências e não consegui nunca ter uma massa que não ficasse mais escura do que a própria madeira. Ainda não se conseguiu. Existem aí alguns recursos, algumas massas tecnológicas aí de última geração e tal, que até fazem isso. Não é o nosso caso aqui. Nós não vamos usar. Mas o que acontece aqui é o seguinte, nesse momento aqui, ó, essa parte que a gente passou o selador está mais escuro, porque a gente fez a massa e se a gente for fazer um acabamento em selador, vai acontecer um problema aqui. Quando a gente passar uma demão de selador aqui, nessa peça, esse buraco aqui que a gente tapou, massa e selador, vai ficar com 2 demãos. Esse é o grande problema desse tipo de massa. Vai ficar com 2 demãos. Quando a gente passar a segunda demão no conjunto da peça, aqui já vai ter 3, porque a primeira estava junto com o pó. Então, normalmente, esse tipo de trabalho, a gente fez aqui agora, nesse momento aqui, tá? Mas esse tipo de serviço, esse tipo de intervenção, a gente sempre faz quando a gente vai fazer acabamento com o selador, a gente sempre faz depois da primeira demão. Então, antes de botar a massa aqui no buraco, a gente passa uma demão do selador. E aí depois a gente coloca a massa. Por quê? Porque daí a massa vai ficar com uma demão, ou seja, o selador que ela contém, e a outra, a parte do entorno, vai ficar com uma demão. Quando a gente passar a segunda demão, vai ficar todo mundo com a segunda demão.
Esse é um truque que a gente usa há muito tempo e funciona. Disfarça bastante a marca que fica aqui da nossa massa. Certo, gente? Bom, o que está faltando agora? Falta nós terminarmos, então, a moldagem aqui das nossas molduras, na outra porta que está ali. Falta fazermos os baguetes. Os baguetes são essas peças aqui, essa aqui é da nossa cristaleira antiga. Essa aqui, esse baguete aqui, por exemplo, é o baguete daqui, ó, tá? Ó, que faz o desenho daquela peça ali. Nós vamos ter que fazer todos esses baguetes. Deixamos aqui no local para colocarmos o vidro. E a partir disso, então, vamos dar o nosso primeiro acabamento. Primeiro a nossa lixação e o nosso primeiro acabamento. Vamos fazer uma demonstração aqui dos diversos tipos de acabamento que existe, pelo menos que a gente conhece, dentro desse conceito de aquarista, e vamos fazer o nosso acabamento aqui com um produto derivado do cedro, mas isso ainda nos próximos programas. Certo, gente? Bom, então, você nos encontra nas nossas redes, no Instagram, no Facebook, o nosso site está lá, todo atualizado, à disposição de vocês. Temos lá uma lojinha com alguns produtos, em breve teremos outros produtos e continuamos com o nosso projeto Cristaleira, avisando que provavelmente mais 2 programas nós vamos começar o projeto Cristaleiras, que é a restauração da outra cristaleira, que foi a cristaleira que deu origem a esse projeto. A porta está aqui, né? Então nós vamos fazer uma restauração, quer dizer, a Paula que vai fazer essa restauração dessa outra cristaleira, e a gente vai encerrar então o nosso projeto Cristaleiras. Certo, gente? Mas antes de encerrar, tem uma coisa fundamental que a gente não abre mão nunca. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.